E aí, pessoal, beleza? Voltei, tô de volta aí, gravando um novo vídeo, né? E eu queria falar pra vocês como que foi a primeira semana de aula, né? Começaram as aulas aqui e eu comecei a estudar bem na semana, que muitos estudantes voltam. Na verdade, todos os estudantes voltam para as escolas, universidades nessa data. Então, como aqui é o final do verão, é como se fosse o retorno das aulas lá em final de fevereiro, comecinho de março no Brasil. Então eu comecei minhas aulas, né, na ILAC, é uma grande escola de inglês aqui que tem 4 prédios, né, bem bacanas as aulas. E no primeiro dia chegaram mais de 300 alunos de todo mundo, né, brasileiros, mexicanos, venezuelanos, coreanos, japoneses, chineses, franceses, russos, ucranianos, turcos, do Cazaquistão, de Taiwan, é, vários países do mundo, né? E no primeiro dia é feita uma atividade com todos os alunos. Se reúne esses alunos na Biblioteca Pública de Toronto, é uma biblioteca enorme, com mais de 5 andares e um teatro gigantesco, né, para eventos, essas coisas. Então eu fui até a escola, né, preenchi umas fichas e aí nos dirigimos lá para a biblioteca e juntaram todos esses alunos e amanhã foi de interação, né, eles explicando como é que funciona a escola, enfim, e no final disso tudo fazendo um teste de nivelamento para ver em qual turma você iria começar. Então depois de várias atividades, né, você faz um teste com mais ou menos umas 60 questões e depois uma parte de conversação com os professores, né, para eles avaliarem como é que está o seu inglês, para eles colocarem os alunos mais próximos, né, nos níveis, nas salas de aula. Então eu fiz isso, né, e já na terça-feira daí começou a minha aula. Então as minhas aulas elas são de segunda a sexta-feira, com início às 8h30 da manhã até 1h30 da tarde. Então você tem um intervalinho de meia hora ali para almoçar das 11h30 ao meio-dia, né? E é muito comum aqui que o pessoal não o almoço não é a principal refeição dos canadenses. Para eles é o jantar, né? Eles jantam já por volta de 17 horas, 18 horas, né? Aqui é 5 ou 6 da tarde PM que eles falam, né? Então o almoço não é a refeição principal. Então na primeira semana eu sofri um pouco porque estava acostumado a comer bastante no almoço. Mas já agora na segunda semana eu tô comendo apenas um, dois sanduíches e aí a refeição principal passa a ser da janta. Então você começa a se adaptar, a se moldar ao estilo canadense de levar a vida, né, durante o dia. Então isso é bem interessante. Bom, então a minha aula são duas aulas, na verdade, são duas classes, né? Segunda, quarta e sexta é um professor, ele vai dar inglês geral, né? As aulas são muito dinâmicas, com muitos jogos, atividades, né? Você não vê a hora passar, a hora realmente passa muito rápido porque é muito dinâmico, né? O tempo inteiro você está interagindo com seus colegas, com o professor, botando sua cabeça para raciocinar, fazendo exercícios, é um tempo inteiro falando, testando seu listening e speaking. Então isso é bem interessante, eu gostei bastante. E nas terças e quintas, aí é uma aula específica, né, que você pode escolher conforme o seu nível de inglês. Então eu estou fazendo o listening e speaking, é basicamente uma aula só para se falar e escutar, com exercícios, né? Você escuta e fala, a aula inteira. Essa eu tive uma aula só, ainda que foi na quinta-feira, então as próximas eu creio que serão bem bacanas, porque é uma aula mais dinâmica ainda do que eu já tenho. Então
Eu gostei bastante do estilo de aula, né, que eles levam. Não é que eles obrigam, né, eles traçam um caminho para que você se solte, para que você perca o medo de falar em inglês errado. Você não pode ter medo de falar inglês. Você tem que falar, não tem problema se você falar errado, que é errando que se chega à perfeição. Então eu acho que é mais ou menos esse o método que eles passam, e eu creio que eu entendi isso. Então gostei bastante. E na minha sala, nos primeiros dias, tinham quase 20 alunos, então era demais já. Agora eles moveram os alunos, alguns trocaram de classe, e agora está com volta de 15 ou 16 alunos, mas ainda é um número alto. Bom seria 13, 12, 14 talvez, mas ainda dá para. A aula é bem bacana. Tem brasileiros, mexicanos, venezuelanos, coreanos, russo, turcos, e eu acho que é isso. É mais ou menos isso. E gostei bastante, né? As pessoas, claro que no primeiro dia, né, ninguém se conhece direito, então você acaba tentando puxar assunto de alguma outra coisa, mas como a língua ainda é uma barreira, dificulta um pouco no começo, né? Mas uma semana depois eu já vejo que a turma já está bem mais entrosada, solta, você já consegue conversar. E uma coisa muito interessante que eu vi nos 2, 3 primeiros dias eu conversei bastante inglês, né? Falando, tentando mesmo. E de um dia para o outro eu já senti a sua cabeça, o cérebro começa a pensar mais rápido, né? Porque quando você está no Brasil, você demora a falar, o seu raciocínio fica um pouco mais lento, né? Quando você pensa em inglês. Agora, aqui, como você está o tempo inteiro lendo em inglês, vendo as coisas em inglês, você vai pedir um café, você tem que falar em inglês. Então, a sua cabeça começa a se moldar para o idioma do inglês. Então, isso é muito interessante. Eu praticamente só falo português, às vezes, quando eu estou conversando com a minha família, no WhatsApp mesmo, pouca coisa. E bem pouca coisa na escola, sempre evito falar português, sempre inglês, e quando eu estou gravando os vídeos, que aí eu falo português, mas eu quero para frente poder fazer alguns vídeos em inglês com legenda também, que eu acho interessante, até para mim me testar um pouco, eu acho bacana. E então foi isso, né? A primeira semana foi bem bacana, conhecendo a turma, conhecendo o estilo das aulas. Em uma semana você já consegue ver diferença, que você perde o medo de falar, se adapta às coisas e as coisas elas começam a fluir naturalmente. Você perde totalmente o medo e aí começa a lembrar, seu vocabulário começa de palavras em inglês começa a aumentar, né? Você começa a ficar mais rico em vocabulário, né? Em formular melhor as frases, em pensar mais rápido, né? Então, gostei bastante da primeira semana e espero que as próximas sejam melhores, tá? Então era isso, valeu, a gente se vê no próximo. Falou!